Eu vou falar sobre um assunto bem interessante que acontece dentro do ciclo de abuso com uma pessoa narcisista, que é o gaslighting. Quando o abusador narcisista, seja homem ou seja mulher, inverte a culpa. Eu vou colocar o vídeo do doutor João Lourenço Navajas. Olá, estamos aqui para mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar de um assunto interessantíssimo, chama-se gaslighting. O que é gaslighting? Gaslighting é quando uma pessoa age sobre outra com segundas intenções que não é realmente aquela que ela parece estar dizendo qual é. E ela tem uma intenção secundária. Característica típica de uma pessoa narcisista: agir com segundas intenções porque ela quer tirar alguma coisa daquela pessoa. E essa intenção é sempre de abuso, seja de abuso físico e ou emocional. Então, nesse sentido, o que significa gaslighting? A primeira vez que descreveram isso foi uma história de um homem que ficava mentindo, que é uma das características do quem pratica gaslighting, para a esposa dele, no sentido de fazer com que ela começasse a não acreditar mais na própria razão dela. Como que ele fazia isso? Ele ia lá, apagava o lampião e depois perguntava para ela por que o lampião estava apagado, né? Por que ela tinha apagado o lampião? E não era ela. E ele fez tanto isso que ela começou a acreditar que realmente ela estava fazendo coisas que ela não lembrava que ela fazia, e era mentira. Sim, a pessoa narcisista, ela faz a vítima duvidar da própria memória. Ela comete algo e depois ela diz que o que você falou que ela fez, ela diz que não fez aquilo. E ela confunde a mente das vítimas. Gaslighting, que é lampião. Então pegou esse nome de origem dessa situação. Mas quem pratica o gaslighting normalmente é um abusador. E normalmente quem está junto com um abusador pode ser uma pessoa que tem dependência emocional. Foi um assunto que nós comentamos em alguns temas atrás. Então, como que o gaslighting faz? A primeira coisa que mais usa mesmo é a mentira. Muito interessante o que o doutor falou sobre a dependência emocional das vítimas. Muitas pessoas que encontram uma pessoa narcisista no meio do caminho é porque ela é uma pessoa dependente emocionalmente de outras e que ela precisa reconhecer isso dentro dela através de ajuda de um psicólogo para que ela consiga se blindar. Né? É mentir o tempo todo, de maneira que ele nega aquilo que ele fez. A pessoa narcisista, ela mente por tudo, mente até por coisas que não deveria mentir. Coisas muito simples. Todo mundo viu o que fez e a pessoa acaba achando que ela está avaliando mal a realidade. Outra coisa que ele faz muito interessante é que é a questão da chantagem emocional através de ameaças. Né? O que significa isso? Ah, tá bom, então se você não fizer isso, ou se você continua insistindo que não apagou o lampião, eu vou ter que levar você no médico, ou eu vou ter que te internar, ou então você vai ter que tomar remédio, ou então eu não fico mais com você, se a pessoa for dependente emocional, pronto, ela vai começar, não, tá bom, eu lamento ter desligado, desculpa ter desligado o lampião no meio da noite, e começa a entrar nessa situação em que vai crescendo o mundo de irrealidades na qual ela começa a acreditar que realmente ela fica parecendo que está enlouquecendo. A pessoa narcisista, ela humilha a vítima e depois ela chega a falar que ela não fez aquilo. E a vítima fica realmente com uma confusão mental muito grande. Né? Então a mentira e a questão da incoerência, né, que faz com que o comportamento da pessoa que faz o gaslighting não é coerente com o que ela fala. Por exemplo, te dá um tapa e fala que é para o seu bem. Te obriga a fazer coisas que são humilhantes na frente das pessoas e fala que é para você estar, por exemplo, treinando a sua espiritualidade. Né? Tem uma série de coisas que a gente vê acontecendo isso. Né? E junto com isso, pode estar usando palavras amáveis, né? Que confunde mais ainda a cabeça de quem sofre o gaslighting. A pessoa narcisista chega a falar: pode não parecer, mas eu te amo. A pessoa narcisista sempre usa essa frase. É para o seu bem, nós estamos nos preparando, veja bem, olha, não é bem assim, né? E a pessoa se sente protegida, começa a achar que aquilo é verdade e aí acaba se submetendo a essas situações por um longo período, onde isso vai agravando a sua dependência emocional. As vítimas de pessoas narcisistas passam por situações realmente vexatórias e que elas só conseguem perceber isso depois que elas saem de dentro daquele ciclo de abuso. E ela sente até vergonha, do tipo, caramba, olha o que eu passei, olha o que eu fiz, olha o vexame que eu fiz. Mas a vítima da pessoa narcisista, ela não tem essa noção. Ela não tem, realmente ela fica uma pessoa bem adoecida
sem entender realmente o que está acontecendo com ela dentro daquela relação abusiva. E vale lembrar, isso serve para relacionamentos amorosos, família e amizades. E não é incomum a gente acabar percebendo que, em algum momento, o que pratica o gaslighting usa, né, abusa e em seguida abandona a pessoa a partir do momento em que ele conseguiu aquilo que ela queria, né? Então é importante a gente perceber que existem pessoas que... Depois que a pessoa narcisista consegue o que ela quer, ela vai cometer o descarte. Ela vai largar aquela vítima. Ela vai estar com aquela vítima ali por um tempo até ela conseguir o que ela quer. Quando ela conseguir o que ela quer, ela vai largar aquela vítima sem dó nem piedade. Vivem e convivem com isso. E normalmente quem pratica o gaslighting acaba abandonando, né, deixando para lá quando a vítima do gaslighting entra no que nós chamamos de exaustão mental, que é até mesmo o burnout. É um burnout doméstico, um burnout de relacionamento. Sim, sim. E a vítima, ela fica adoecida, realmente, ela sente dor no corpo, ela sente um cansaço tremendo, um cansaço psicológico, e ela fica com aqueles pensamentos ruminantes o tempo todo e não consegue fazer nada, ela não consegue viver da forma que ela vivia antes. Ou um burnout até de empresa, né, vamos dizer assim, onde pode ser que existem realmente também comportamentos gaslighting dentro de uma empresa, na relação profissional. Portanto, se você percebe e entende que você está em dúvida sobre a sua própria realidade, procure uma ajuda psicológica para você poder ter um contraponto sobre isso. Porque se você ficar olhando só por um ponto que é o seu abusador, você não vai conseguir perceber. Olá, estamos aqui com mais um Minutos de... É o que eu sempre falo, as pessoas que estão passando por isso, ou estão percebendo que estão passando por isso, busquem a ajuda de um profissional.